Vamos prosseguir o estudo do procedimento comum. Vamos concluir a resposta do réu. Na aula passada nós terminamos o estudo da contestação. E pelas minhas anotações ali, nós devemos hoje começar a tratar da reconvenção. Reconvenção como modalidade de resposta do réu. Nós já conversamos, já vimos nas últimas aulas que a resposta do réu pode ser contestação ou reconvenção. Que sobre a contestação se deu uma concentração das matérias de defesa na contestação. No Código de 73 haviam várias modalidades de respostas do réu e várias delas foram concentradas na contestação, como a exceção de incompetência relativa, como a impugnação ao valor da causa, como a impugnação à gratuidade de justiça. Tudo isto era tratado no Código de 73 como peças autônomas, como modalidades independentes de defesa. No Código de 73, tudo isso no Código de 2015, tudo isso continua presente, mas agora como questão preliminar dentro da contestação. A própria contestação foi mantida, evidentemente, entre os artigos 335 e 342. Os senhores encontram as informações, as regras sobre a contestação. E no artigo 343, artigo 343, nós temos a reconvenção. Nós não falamos sobre reconvenção na aula passada não, né? Nas minhas anotações aqui, a gente tinha que começar falando dela, da reconvenção. Então, ótimo, a Carolina já ajudou aí que não. Só para confirmar, para não perder tempo à toa. Então vamos ver o que é a reconvenção. Fiz um apanhado geral sobre... bom dia, Edvânia. Fiz um apanhado geral sobre a contestação, as respostas do réu. E o que diferencia a contestação da reconvenção? O que diferencia é que a contestação é a forma pela qual o réu se defende. Já a reconvenção é a modalidade, é o ato processual pelo qual o réu ataca. Como ele está atacando num mesmo processo que já estava em curso, a gente diz que é um contra-ataque. Mas falar em contra-ataque está muito usual, está muito informal, atécnico. Tecnicamente, o que consiste a reconvenção? A reconvenção, meus amigos, significa que o réu está propondo uma demanda de forma incidental no processo que está em curso. E o réu propõe uma demanda em face do autor. Então vai ter um processo só com duas demandas. A demanda originária do autor em face do réu e a demanda reconvencional do réu em face do autor. Perdoe. Quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Na demanda originária, vamos colocar, sei lá, vou inventar um nome aqui, tá? Caio é o autor.
e Tício é o réu. Isso na demanda originária. Na reconvenção, o réu, reconvenção não é defesa. Reconvenção é ataque. É a propositura de uma demanda. Então, o réu, ao responder, o que importa é se ele se defendeu ou não. Reconvenção é uma outra coisa. Ao responder, o réu propõe uma ação. Então, na reconvenção, Tício é autor e Caio é réu. Mudam-se os polos da demanda. Quem era réu vira autor, quem era autor vira réu. Na outra demanda, na demanda reconvencional, na reconvenção. Então, em um processo, em apenas um processo, porque a reconvenção é incidental a um processo, então, em um processo, há um pedido de um contra o outro e do outro contra um. Como o processo civil ele é uma ciência em abstrato, nós não vamos ter ali o Caio e o Tício, porque vai variar, né? Então, o que nós teremos, de modo objetivo, é autor de um lado e autor do outro. Então, como que nós podemos passar as proposições de uma ciência sem se utilizar de um dado concreto, sem falar que é João versus Maria, que é Caio versus Tício, que é Joãozinho versus Semprôncio? Vai ter que se utilizar do critério objetivo, mais abstrato. Na reconvenção nós temos autor, nós temos réu, mas na demanda originária nós também não temos autor e réu. Aí vai ficar confuso, né? Quando você fala autor, está falando autor de qual demanda? Quando você fala réu, o réu vai ter... Mas calma, réu de qual demanda? Porque tem a demanda originária e tem a... Então, na reconvenção, a gente não usa o termo autor e réu. Autor e réu são os da demanda originária. Na reconvenção, eles são autor e réu. Não, na essência não muda, mas para não gerar confusão terminológica, fala-se assim. Nós temos um reconvinte e temos um reconvindo. Reconvinte é quem propõe a reconvenção. Reconvindo é contra quem se propôs a reconvenção. No nosso caso ali, Tício é o réu da demanda originária, é o autor da demanda reconvencional. Então ele é réu e ele é reconvinte, não é isso? É assim mesmo que a gente chama réu reconvinte. E o Caio é autor na demanda originária e reconvindo na demanda reconvencional. Ele é o autor reconvindo. E fala réu reconvinte e autor reconvindo para identificar que aquele sujeito atua nas duas demandas. Na demanda originária, no nosso exemplo ali de Caio versus Tício, ele é o autor. E na demanda originária, o Tício é o réu. Na demanda reconvencional, o Tício é o réu reconvinte. Se você fala assim, fulano de tal é o réu reconvinte, opa, então eu sei que ele é réu na demanda originária e eu sei que ele é o reconvinte na demanda reconvencional. Ué, mas não é sempre assim? O réu é o autor na demanda originária, na demanda reconvencional, e o autor da demanda originária não é o réu na demanda reconvencional? Isto é sempre assim. Acontece que a reconvenção ela é uma demanda como outra qualquer, que só tem a peculiaridade
de ter aproveitado o mesmo processo por uma razão de economia processual, por uma razão de segurança jurídica, resolver logo tudo de uma vez, mas gira em torno do mesmo contexto. Então, meus amigos, se é uma demanda como outra qualquer, que só tem como peculiaridade o fato de estar sendo proposta no meio de um processo que já está em curso, sendo assim, será que na reconvenção é admissível litisconsórcio? Se é uma demanda como outra qualquer, é admitido litisconsórcio. Os senhores se lembram o que é litisconsórcio, né? Pluralidade de partes, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Pouco importa se na demanda originária teve litisconsórcio ou não, elas são autônomas e são independentes. Então vejam, se na demanda originária, por acaso, tem 3 réus, cada um dos 3 réus podem contestar e reconvir. Teremos 3 reconvenções. Porque a demanda reconvencional é uma demanda como outra qualquer, que somente aproveita o mesmo processo. Eu disse que vão ter 3 demandas reconvencionais. Pode ser uma reconvenção só. É em litisconsórcio ativo na reconvenção. Os 3 réus juntos na reconvenção. Mas o que eu estou tratando aqui é da hipótese de se formar um litisconsórcio na reconvenção, tanto ativo quanto passivo, trazendo terceiro. Então, será que é possível que o réu vá a juízo no mesmo processo em face do autor e de um terceiro? Será que o réu mais um terceiro proponham reconvenção em face do autor? Será que o réu e um terceiro podem propor reconvenção em face do autor e um terceiro? É possível. Por isso que quem atua nos dois e propõe a reconvenção é o réu reconvinte. E o terceiro vai ser só o reconvinte. E o reconvindo, que é autor também, chama-se autor reconvindo. Para deixar claro que ele está nas 2 demandas. E quem é sujeito passivo da reconvenção, reconvindo, e não atua na demanda originária, é só o reconvindo. Então essas são as terminologias da reconvenção. Eu vou trazer o artigo 343 e os senhores verão que tudo isso está expresso no artigo 343. Tem um parágrafo para cada uma dessas hipóteses. Vamos aqui primeiro explicar, depois a gente traz a lei de uma vez, já que eu já avancei aqui. Quer ver um exemplo? Imagine o seguinte. Imagina um acidente de trânsito. Isso é muito comum em acidente de trânsito. Imagina um acidente de trânsito em que o Caio foi a juízo em face do Tício, propondo ali a reparação dos seus danos materiais. Olha, excelência, teve um acidente de trânsito no qual eu sofri um prejuízo no meu veículo, a culpa foi do Tício, o réu, e aí eu vou produzir as provas no curso do processo, e é o seguinte, eu quero a condenação dele é me pagar 30 mil reais, que foi quanto eu gastei para consertar o carro como um todo, foi quase PT, o dano foi extenso, quero 30 mil reais, vou produzir prova, já trouxe aqui alguns documentos dos danos que eu sofri, e blá 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 blá. Ok? Aí o Tício, que é o réu, na sua resposta, ele pode se defender? Pode. Naturalmente ele pode falar que ele não é o responsável pelo acidente. Isto é,
contestação. A defesa é a contestação. Mas ele precisa se limitar a se defender? Não. Você imagina que Tício tem a certeza absoluta, Tício é o réu, tá? Tem a certeza absoluta que a culpa responsável pelo acidente foi Caio. E ele estava, inclusive, doido para entrar com uma ação contra Caio. Caio foi mais rápido. Mas ele pode aproveitar o mesmo processo e propor uma ação contra Caio? Não só pode quando é muito bom, né? É bom para o sistema processual, porque diminui o risco de decisões contraditórias. Se cair em dois juízes diferentes, pode ter dois caminhos diferentes, mesmo fato, é um fato só. Vou botar só um asterisco aqui, ó. Como nós veremos no artigo 343, a conexão, porque quando são demandas semelhantes, os senhores se lembram, conexão, artigo 55, né? Vejam quantos elementos de teoria geral do processo a gente usa aqui. A conexão aqui da reconvenção, ela é mais ampla, porque não é apenas com relação à causa de pedir ou pedido, como está no 55. O 343 fala que se o fundamento da reconvenção for conexo também com a defesa, tá? Então aqui é mais amplo. Nesse caso que nós estamos tratando aqui, há uma conexão, uma semelhança, uma proximidade com relação à própria causa de pedido da demanda, que é o mais comum, por sinal. É o mais comum. Então, o Tício está se defendendo, contestação, dizendo que ele não tem que pagar nada para Caio. Porque ele não nega que Caio sofreu prejuízo. No momento do acidente, ele viu como é que ficou o carro do Caio. E o carro dele também. O carro do Caio ficou tão amassado quanto o dele. Mas ele, réu, Tício, não tem que ser responsável por arcar pelo prejuízo do Caio, porque a culpa do acidente foi do Caio. Então a defesa, Caio juntou lá os documentos do quanto que ele gastou, o Tício vai falar assim, é pouco que me importa o quanto que ele gastou, o problema é dele. Por mim, ele tinha que ter gastado mais do que isso. E tem mais. Eu estou me defendendo, um escudo, né? Estou me defendendo para não ter que pagar nada para ele. Tem mais. Eu também sofri prejuízo e eu quero que ele ressarça o meu prejuízo. Então, Tício propõe uma demanda, formulando pedido, elementos da demanda, partes, causa de pedir e pedido. Na contestação, o réu não pede nada a seu favor. Contestação é defesa. O veículo, o instrumento processual pelo qual o réu pede algo em seu benefício é a reconvenção. Na contestação, o máximo que o réu ganha é deixar de perder. O autor pediu, foi 30 mil? 30 mil em face. Caio pediu 30 mil em face de Tício. Se Tício sair vitorioso e não tiver reconvenção, foi só uma contestação, a sentença é assim, julgo improcedente o pedido do Caio, de modo que Tício não tem que pagar nada para ele. É isso, mas o quanto que ele botou no bolso dele, o réu, o Tício? Nada. Se ele quer uma prestação a seu favor, ele tem que formular pedido. A jurisdição é inerte. E o pedido não vem pela defesa. Na defesa, você se defende dos pedidos do outro. O que você faz para formular pedido, formular pretensão própria a seu favor, é a reconvenção. Então, Tício propõe uma reconvenção, propõe uma demanda em face de autor. Aquela que ele estava preparando, aquela que o advogado dele já estava fazendo a petição, vai ter que acelerar um pouco, porque para aproveitar esse processo e aí fazer uma audiência só, economia processual, dá menos trabalho, vai ter que ser no prazo da contestação. Resposta do réu é no prazo da contestação. Pois bem, já estava ali no final, ele acelerou, juntou, e entrou com a demanda. A demanda reconvencional. Pedindo, o quê? Pedindo a reparação dos seus danos. Veja, o pedido é outro. Pedido lá, dano material do dano do carro 1. Carro do Caio.
Agora aqui é um pedido de dano material também, mas é dano material em relação aos danos do carro do Tício. E veja, pode ser valor diferente. Eu sofri um prejuízo de 15 mil. Então, Tício falando, eu não quero pagar os 30 mil dele. Problema dele. E tem mais, eu quero os meus 15 mil. Que ele me causou esse prejuízo de 15 mil. Tudo vai gerar em torno, portanto, de definir quem foi responsável pelo acidente. Mas Tício não para por aí. Tício fala assim, excelência, o que ele pede é dano material, porque ele sofreu o prejuízo que ele alega de 30 mil, eu já disse que eu não quero pagar. E eu disse isso na minha contestação, na minha defesa. Mas tem mais. Ele, no momento do acidente, ficou extremamente exaltado, saiu do carro dele, tem até para mim que ele estava embriagado, excelência, saiu do carro dele, desferiu ofensas e agressões morais e físicas. Ele e a mulher dele saíram do carro e agrediram a mim e a minha mulher. Foi uma coisa horrorosa, excelência. Passamos a maior vergonha. Eles foram responsáveis pelo acidente e extremamente agressivos nos agrediram. Tinha criança no banco de trás, nossos filhos, um coleguinha dos nossos filhos. Coisa horrorosa, excelência. Então, nós queremos danos morais, porque eu sou autor, eu, Tício, sou autor, mas a minha mulher também é autora da reconvenção. Eu sou o réu reconvinte e ela é a reconvinte. E nós estamos indo a juízo contra Caio e a mulher de Caio. Caio é autor reconvindo e a mulher do Caio é a reconvinda. Porque o nosso pedido é de dano material de 15 mil, aí é entre eu e Caio, que dirigia eu, dirigia ele, a responsabilidade é de um dos dois. Mas estamos formulando também pedido de danos morais de 100 mil. Foi uma coisa horrorosa. Levei tapa na cara, empurrou minha mulher no chão. Coisa horrorosa. Lanhou minha mulher toda, aquele drama todo. Dano moral de 100 mil. A nosso favor, em detrimento deles. Percebam. Agora, nesse exemplo, na reconvenção, houve uma ampliação objetiva e uma ampliação subjetiva da demanda. O que é ampliação subjetiva no processo? Porque no processo originário era Caio versus Tício. E através da reconvenção, agora serão partes do processo também, partes da demanda reconvencional, mulher de Tício e mulher do Caio. Então aumentaram-se os sujeitos, né? Uma ampliação subjetiva. E aumentou também o objeto. Já apareceu um outro fato, a agressão, que na demanda originária Caio não falou. Caio não aduziu, não falou, não quer produzir provas sobre a agressão. Mas Tício trouxe esse fato. Então já é um outro objeto. É outra causa de pedir e é outro pedido, dano moral. É possível isso na reconvenção? É. A reconvenção é uma demanda como outra qualquer, que somente aproveita o mesmo processo, que já está em curso, para resolver o máximo possível de controvérsias no mesmo processo. Ok? Então esse é o estado. Demanda originária, Caio versus Tício, partes. Causa de pedir um acidente numa esquina qualquer, num dia tal. Pedido, dano material de 50 mil, não, de 30 mil. Dano material de 30 mil, que Caio pediu em face de Tício. Demanda reconvencional, no mesmo processo. Demanda reconvencional, partes, Tício e sua mulher, Gertrudes, em face de Caio e sua mulher, esquisito aberta.
causa de pedir? Um acidente, numa esquina qualquer, num dia qualquer. E também a agressão que ocorreu logo depois do acidente. Pedidos: dano material de Tício em face de Caio, em torno de 15 mil. E dano moral dos reconvintes, Caio e sua mulher Gertrudes, em face dos reconvindos. Não. Dos reconvintes, Tício e sua mulher Gertrudes, não sei se eu falei Caio. Tício, que é o réu na demanda originária, e é o reconvinte na demanda reconvencional. Tício e sua mulher Gertrudes, em face de Caio e sua mulher Esquisitoberta, por conta da agressão, dano moral formulado. Ok? E aí, no mesmo processo, as duas demandas vão prosseguir. É logo nesse momento inicial para que elas caminhem juntos. E aí, os fatos que sejam comuns, por exemplo, o acidente, e os fatos que deles decorrem são objetos de uma prova só, no mais das vezes. Por isso que temos ali uma economia processual. Aí você imagina que o autor, Caio, veja, eu falei só autor, né? Então é o autor da demanda originária. O autor, Caio, tá vendo que a coisa está ficando ruim para ele. Que ele queria se dar bem, já que lá no momento dos fatos ele agrediu o mesmo Tício. O juiz não sabe, né? Mas nós, eu estou falando que teve isso mesmo. Aí ele tá achando que ele pode tudo, que Tício é um bobão. E aí ele vai, vou propor uma ação aqui, esse cara vai me pagar ainda, vai me dar bem. Mas aí no curso do processo, ele tá vendo que tá ficando ruim pro lado dele. O advogado dele falou, ó, o cara pediu aí 100 mil de dano moral, o cara falou que não vai te pagar e ainda pediu 15 mil pra ele. E aí, doutor, o que vai dar? Ué, o que vai dar? Agora o juiz vai julgar, né? Você pode ganhar, pode perder. Caraca. E como é que tá as provas aí? Ó, ele trouxe prova. O que você me falou, que a responsabilidade pelo acidente... Isso é o advogado Caio, conversando com o Caio. O que você me falou que a responsabilidade do acidente era dele? Sei não, hein? Sei não, ele juntou aqui um vídeo do condomínio que fica do outro lado da rua e não tinha caminhão na frente, não tinha nada. Dá pra ver perfeitamente o acidente. Você vai perder, cara. A culpa foi tua, a culpa não foi dele, não. Então você não vai ganhar os 30 mil que tu pediu, provavelmente. E você vai ter que pagar os 15 mil pra ele, se o juiz julgar procedente pra ele. E aí, questão da agressão, como é que foi? Teve ou não teve? Aí Caio sabe que teve. O que Caio pensa mirabolantemente? De um gênio. Vou desistir da ação. Vou desistir da minha ação, porque o processo surgiu da minha demanda. E aí ele tá vindo de reboque na minha demanda. Se eu acabar com a minha, ou se eu não fizer a minha demanda andar, se eu esquecer ela aí, o juiz não vai poder julgar a demanda dele. Ó, acabou. Dou um checkmate nele. Aí que pede desistência. Já tendo contestado a demanda originária, na desistência tem que ter a concordância do réu, né? Independente se o réu concordou ou não. Ou muda. Imagina que ele cria lá um pressuposto processual qualquer. Ele destitui o advogado dele para ficar sem advogado. E sem advogado o processo não pode andar. Aí ele quer atrapalhar o processo, quer, no final, ter a extinção. Porque quando o autor fica sem advogado, o que o artigo 76 diz? Extinção do processo. Ele quer forçar a extinção do processo. Ou quer forçar que o processo não ande. Isso é útil para ele? Não. Não adianta. Mesmo que a demanda dele venha a ser extinta, o juiz pode proferir uma decisão interlocutória que reconheça a extinção do processo. A extinção do processo não. A extinção da demanda dele. Veja, decisão interlocutória. Não é sentença. Porque a sentença é o último ato do processo. Sentença é a decisão que põe fim. E por que não é sentença? Porque não colocou fim a esse processo.
Esse processo ainda tem a demanda reconvencional para julgar. Também vai ter um parágrafo na lei, no artigo 343, que justamente diz isso, que a demanda reconvencional é autônoma e independente da demanda originária, que a extinção da primeira não acarreta a extinção da segunda. Ok? Porque se não fosse assim, todo autor na situação do Caio faria isso, ia ver que está ficando ruim para ele, ia pedir a desistência, e o réu, sabendo disso, não ia propor reconvenção. Ia ficar na mão do autor, ia propor uma demanda no processo autônomo. Então a lei faz isso para estimular que se proponha a reconvenção. A Andressa pergunta lá, ó, cabe chamamento ao processo e denunciação da lide na reconvenção? Cabe. É uma demanda como outra qualquer. Se Caio, que vai ser o réu na reconvenção, então Caio é o autor reconvindo. Ele pode denunciar a lide asseguradora dele? Pode. É uma ótima pergunta, Andressa. É uma demanda como outra qualquer. Pode tudo, tá? Ela só tem a característica de ter sido proposta no meio de um processo em curso, para aproveitar ele, tá? Aliás, Andressa, ela se orienta, a reconvenção, pelos mesmos critérios da intervenção de terceiro, que você citou aí, modalidades de intervenção de terceiro. Economia processual, segurança jurídica, evitar decisões contraditórias, é a mesma lógica geral. Tá? Parabéns, ótima pergunta. Mostra que você está na cabeça com conceitos de teoria geral do processo, intervenções de terceiro. E DPJ também, qualquer modalidade de intervenção de terceiro. O código relata que cabe em todas as formas de conhecimento. Pode entender que cabe também, cabe tudo. Qualquer modalidade, amicus curiae, qualquer modalidade de intervenção de terceiro, assistência, cabe na reconvenção, porque ela é uma demanda como outra qualquer, que só tem a característica de aproveitar o processo em curso. Bom, mas a reconvenção ela é proposta aonde? A reconvenção ela é proposta na contestação. Quem queira se utilizar do mesmo processo para resolver logo todas as pendências, pendengo, tudo diz aqui no interior, tudo que procó em que envolve aquele fato, pode. Mas não é a qualquer momento no processo. É no momento da resposta do réu, como eu disse, para que eles caminhem juntos, para que a instrução seja produtiva para os dois. Para que você possa extrair tudo de bom da economia processual. Qual é o prazo da contestação? 15 dias. E eu disse para vocês que o código trouxe uma ideia de concentração das respostas do réu na contestação. Então, quando ele quer utilizar das duas modalidades típicas de respostas do réu, quais sejam contestação e reconvenção, ele quer se utilizar das duas. Ele pode? Pode. Vai apresentar as duas em uma peça só. Qual é a peça? Reconvenção. Aí na reconvenção vem umas páginas, uma primeira parte para a defesa e no final, junto, a contestação. Você bota um capítulo da contestação, da contestação, aí trata ali. Aí acabou. Da reconvenção, junto, em folhas seguidas. É só uma questão formal, meus amigos, tá? Mas na essência, tem duas coisas ali. Tem duas coisas juntos numa só. Quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Quando nós temos litisconsórcio, nós temos 3 autores em face de um mesmo réu. Uma petição inicial só com 3 autores. Quantas demandas nós temos? 3. A demanda do autor 1 em face do réu,
do autor 2 em face do réu, do autor 3 em face do réu. Mas você junta tudo e bota numa petição inicial só. Os argumentos são parecidos, os fatos são parecidos, os pedidos são parecidos. E aí você acumula para evitar trabalho redobrado. Mas tecnicamente são 3 demandas numa petição inicial só. Aqui é algo parecido. Aqui são 2 respostas do réu em uma peça só. A reconvenção vem dentro da contestação. Então, o prazo da reconvenção é o mesmo da contestação? Isso aí. Prazo da reconvenção é o mesmo da contestação. Porque é a resposta do réu e porque o artigo 343 caput, já estou quase trazendo ele para cá. O 343 caput diz que a reconvenção vem dentro da contestação. Vai lá, ele começa assim: na contestação é lícito ao réu. Então é na contestação. Veja, mas é na contestação quando o réu se utiliza das 2 respostas do réu: contestação e reconvenção. Mas são a mesma coisa? Contestação, defesa, bloqueio do pedido do autor. Reconvenção, contra-ataque, ataque incidental no mesmo processo. Isso é a mesma coisa? Não, são coisas distintas. Contestação, reconvenção. A lei só está trazendo forma. Na essência são 2 coisas. Mas quando se apresenta as 2, toma aqui, excelência, as 2. Não dá 2, não, dá uma só. Tudo na contestação. Mas como são coisas distintas, será que o réu pode não contestar e reconvir? Pode. Está expresso no 343 também. Naturalmente, o que qualquer dos senhores pode estar pensando é o seguinte: mas por que o réu vai perder tempo fazendo a sua reconvenção e não vai gastar uma linha que seja para se defender? Professor, não faz sentido. Não faz sentido. Concordo. Concordo que o cara, mesmo que esteja em cima do prazo, ele vai gastar meia lauda para dizer que não aconteceu e tal, e pedir a improcedência do pedido do autor, se defendendo, portanto. Mas eu não estou aqui vendo se faz sentido ou não. Eu estou aqui tratando do que a lei traz e das hipóteses da ciência. É possível. Mas por que é possível? Porque são respostas autônomas. São 2 coisas distintas. Uma não condiciona a outra. A lei só trata de questões formais, como eu lhes disse. É o mesmo prazo, vem junto, se você interpuser as 2. Só que se você pode interpor só contestação, sem reconvenção. Contestação e reconvenção. Ou só reconvenção. Nós veremos, daqui a pouquinho, quando acabar a reconvenção, na segunda metade da aula, nós veremos que quando o réu não contesta, ele é revel. Está logo no começo do artigo 344, próximo artigo. Então, o réu que não contesta é revel. Se o réu ofereceu só reconvenção e não contestou, ele é, réu, porque é sujeito passivo da demanda. Ele é revel porque não contestou. E ele é reconvinte, porque reconveio. Réu, revel, reconvinte. É possível este fenômeno, isso que é aí na prova. O Código de Processo Civil de 2015 admite a figura do réu, revel, reconvinte? Admite. Os senhores verão que tem parágrafo até específico para isso. Vamos agora, portanto, à análise da reconvenção. E aí... Arthur? Pois não? Me tira uma dúvida, por favor. Você está falando que se o réu não contestar, ele vira revel. Só que no código está dizendo que o réu pode propor a reconvenção independentemente de oferecer a contestação. No caso, então, não seria obrigatório ou seria obrigatório mesmo assim? Seria obrigatório o quê?
a contestação, já que no caso ele não quis Então, contestar e só então, foi isso que eu acabei de falar. O réu pode só contestar, só se defender. O réu pode contestar e reconvir. Aí ele falou que não paga nada para o autor, ainda pediu para ele um capilé. Foi o exemplo que nós demos. Como o réu pode também só reconvir, sem contestar. E quando o réu não contesta, ele é revel. Réu, revel. Mas ele reconveio. Ué, mas como é que ele não contestou e reconveio? Pode. A lei são demandas autônomas. Ele, na demanda do autor originário, faz o que ele quiser, ele não se defendeu. E ele propôs uma demanda incidental, uma reconvenção. Pode fazer isso, a lei admite. Não faz muito sentido, como eu disse para vocês. Então, são respostas autônomas e independentes. Paulo pergunta se a reconvenção pode ser usada em todos os ramos do direito. Pode. Veja, no processo civil você discute, o processo se aplica para direito administrativo, para direito tributário, para vários contextos. Mas tem diversos procedimentos que restringem, que não permitem. Lá nos juizados especiais, por exemplo, está expresso dizendo que não cabe reconvenção, mas cabe o que eles chamam lá de pedido contraposto. Dá no mesmo, na verdade. Porque no Código D73, a reconvenção vinha em peça separada, sempre. O Código atual mudou, a reconvenção vem dentro da contestação se o réu fizer uso das duas. Porque se o réu não fizer uso da contestação, a reconvenção vem separadamente, evidente. Mas se fizer uso das duas, vem juntos. Como está no 343 caput. Aí lá na lei do juizado diz que não cabe reconvenção, mas cabe pedido contraposto na contestação. Então agora não tem diferença praticamente nenhuma entre o pedido contraposto dos juizados especiais e a reconvenção do CPC, tá? Mas alguns procedimentos podem restringir aí a análise dos procedimentos em si, tá? Mas a princípio é cabível para tudo. Olha o artigo 343 aí, ó, da reconvenção. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Veja, propor reconvenção. A propositura de uma demanda. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal, causa de pedir, pedido, aquele ali, conexa com a ação principal, artigo 55. Ou com o fundamento de defesa. Como eu disse, a conexão da reconvenção é um pouco maior. Tá? O cara, por exemplo, o autor pode pedir a anulação do contrato. O réu se defende dizendo que não tem anulação nenhuma de contrato. O contrato é válido. Aliás, é tão válido que eu quero a aplicação da cláusula tal do contrato. E se eu quero a aplicação da cláusula tal do contrato, que foi descumprida, é reconvenção. Entendeu? Sempre que o réu formula um pedido a favor dele, é reconvenção. Parágrafo 1. Então veja, caput 343. Na contestação, é quando o réu oferece contestação e reconvenção, o que mais acontece na prática. Parágrafo 1. Proposta a reconvenção, o autor será intimado, claro, é uma outra demanda, ele vai ter direito de defesa, e ele vai ser intimado por quê? Ele vai ser intimado porque ele já é sujeito do processo. Naquele exemplo lá, que o réu reconvinte, Tício, propôs uma reconvenção em face do autor e da sua mulher, Caio e a mulher de Caio, o Caio vai ser intimado, porque ele já faz parte do processo. E a mulher dele vai ser citada, porque ela é a terceira. Mas a lei fala, ó, proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Ou contestação ou reconvenção, para apresentar resposta. Assim como o réu teve 15 dias para apresentar sua resposta,
contestação ou reconvenção, o autor vai ter os mesmos 15 dias na demanda reconvencional para se defender pela contestação ou para propor uma outra reconvenção. Então está implícito ali naquele parágrafo primeiro a possibilidade do autor reconvir a reconvenção. Mas nós falaremos sobre isso no final. É o último tópico da aula. Dessa primeira parte da aula. Parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito da ação originária, né? Não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. O que o código chama de ação ali é a demanda originária. E a reconvenção é a demanda reconvencional. São autônomas e independentes. A extinção de uma não gera a extinção do outro, como nós mencionamos aqui também. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. O autor será o autor reconvindo e o terceiro vai ser só o reconvindo. Na reconvenção é possível o litisconsórcio passivo, porque o autor da demanda originária é o sujeito passivo da reconvenção. Ele é o autor reconvindo. Admite-se litisconsórcio, pode ser ele terceiro, ele é a mulher dele, por exemplo. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. O réu é o sujeito ativo da reconvenção. O réu reconvinte, pode apresentar a demanda reconvencional em litisconsórcio ativo. Parágrafo 4º. O parágrafo 5º, na verdade não traz nada de novo não, tá? Ele só diz o seguinte: quando houver substituição processual, uma legitimidade extraordinária, a reconvenção deve envolver o substituído. A reconvenção deve ser relacionada àquele que é a parte da demanda no processo originário. Quer ver? Se o autor for substituto processual, se o autor for um legitimado extraordinário, alguém que a lei deixa ir a juízo em nome de outrem. Veja, o substituto processual está em juízo em nome de outrem. A reconvenção tem que ser em face do outrem. O reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído do outrem, não do substituto. E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Então, se eu estou em juízo em nome dele, Quem está em juízo sou eu. Mas eu sou legitimado extraordinário, titular do direito é ele. Você pode propor reconvenção? Pode. Você pode propor reconvenção em face do Arthur, substituindo ele. Você não vai formular uma pretensão do qual eu seja titular da relação, que é uma outra demanda. Porque eu sou legitimado extraordinário. Tá? Você imagina o Ministério Público está em juízo para proteger, para tutelar o interesse de um incapaz, como legitimado extraordinário, substituto processual. A discussão não é sobre direitos e garantias fundamentais do Ministério Público. É sobre direitos e garantias fundamentais do menor, do incapaz, sem representante. Então, para propor uma reconvenção, você vai propor uma reconvenção do qual o menor seja titular da relação de direito material. E eu atuando como legitimado extraordinário. Ok? Parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Se ofereceu contestação, vem junto. Se não ofereceu contestação, vem separado. É independente. Veja, a autonomia e a independência estão expressas no parágrafo 1º e no parágrafo 6º do artigo 343. Paulo pergunta: eu posso nomear procurador para me representar perante o juízo?
Pode. Veja, mais uma vez, não é juizado especial, tá? Processo civil, convencional, procedimento comum. Pode, mas representação não se confunde com legitimidade extraordinária. Legitimidade extraordinária, quando um está em juízo falando em nome do outro, propondo a ação em nome do outro, isto é, substituição. Porque na legitimidade extraordinária, eu que estou em juízo, o autor é o Arthur, mas eu não estou discutindo um direito que é meu, eu estou discutindo um direito que é dele. Isso é admitido? Isso é a exceção, mas se a lei admitir, ok. Isso se chama legitimidade extraordinária. Isso é substituição. O que você trouxe é representação. Na representação, os dois estão em juízo. Na representação, quem está em juízo seria ele. Ó. Se fosse representação, quem seria a parte? Ele. E eu seria representante dele. Tá? São coisas distintas. Tanto que num, a parte sou eu, discutindo algo que é dele, que a lei autorizou. No outro caso de representação, a parte é ele. E eu estou lá apenas representando. Como no caso de passar uma procuração. Ok? Mas eu tenho sempre esse cuidado. Não é juizado. Se estiver perguntando por conta de juizado, no juizado não pode. Aqui é diferente. Juizado é no próximo período. Ok? Então, meus amigos... falta falar da reconvenção da reconvenção. É admitida a reconvenção da reconvenção? Ou seja, tivemos uma demanda originária, um em face do outro. Ó, eu gosto de fazer as setinhas, né? Um em face do outro. A demanda reconvencional, o outro em face do um. Aí pode esse um, que foi o autor em cima, é o réu agora embaixo, ele fala, então eu quero discutir uma outra questão também. E propor uma reconvenção em face. E pode ir ampliando o objeto, pode ir ampliando o sujeito. Isto é admitido? Sim, isto é admitido. Tem até um nome bonito para isso. Reconvessio reconventiones. Se cair numa prova sua para promotor, uma prova sua para defensor, para procurador, para juiz, não vai cair reconvenção da reconvenção, vai cair reconvessio reconventiones. Igual eu vi, acho que no começo desse ano, caindo num concurso da magistratura aí, sei lá qual era o estado da federação. Então, o Edifano está perguntando, tem limite? Vamos ver isso agora. O código não é expresso. Perdoe. O código não é expresso no artigo 343 em admitir a reconvenção da reconvenção. A reconvessio reconventiones. Ele implicitamente dá a entender isso ali pelo parágrafo 1º. Diz que o autor da demanda originária vai ser intimado, porque ele já é parte da relação processual, por seu advogado, para apresentar sua resposta. Mas resposta não é um gênero que tem duas espécies? Ele não fala que é para contestar. Ele fala que vai oferecer sua resposta. Resposta pode ser contestação ou reconvenção. Nós já temos aí um indício no sentido positivo. Mas eu não sei se vocês vão se lembrar, acho que vão se lembrar, do artigo 318, parágrafo único, que afirma a aplicação subsidiária do procedimento comum, que é o que nós estamos estudando aqui, aos procedimentos especiais. De modo que o legislador, nos procedimentos especiais, só se dedica àquilo que for diferente. Porque no que não for diferente, utiliza o procedimento comum. O procedimento comum, ele é o procedimento padrão, procedimento modelo, o procedimento standard. Você, a princípio vai aplicar ele.
E o que tiver diferente no procedimento X, você vai ler o capítulo do código sobre o procedimento X. Ele só vai falar o que é diferente. Então, se não tiver diferença na petição inicial, ele nem fala nada, ele fala, recebida a petição inicial, toca o barco. Significa que você tem que aplicar o 319. Se no procedimento especial não se fala nada sobre julgamento liminar de improcedência, sobre o indeferimento, você vai aplicar o 330, o 332. Se no procedimento especial não se fala nada sobre citação, quer dizer que não vai ter citação? Claro que vai ter, mas vai utilizar o procedimento comum. Então, quando o 318, parágrafo único, diz que o procedimento comum é aplicado de modo subsidiário aos procedimentos especiais, significa, portanto, que a técnica legislativa dos procedimentos especiais é se utilizar do procedimento comum e regulamentar o que é diferente. E não tinha como ser diferente. O Código de Processo Civil tem cerca de 30 procedimentos especiais. No CPC tem cerca de 30 procedimentos especiais. Você imagina se em cada um desses 30 tivesse que repetir tudo do procedimento comum? Não faz sentido nenhum. Então é assim que é, tá? O legislador só se ocupa no procedimento especial para tratar do que lá é diferente. E o que ele não falar, aplica-se o procedimento comum. Pois bem, olha o 702, parágrafo 6º. O 702, parágrafo 6º é um dispositivo da ação monitória. A ação monitória é uma ação das mais importantes, relevantíssimas, e tem 3 artigos. Artigo 700, 701, 702. E não se aplica só esses 3, aplica-se o procedimento comum também, no que ela não disciplina. Mas aí o que nos importa é o parágrafo 6º. Olha o que o parágrafo 6º diz. Na ação monitória, admite-se a reconvenção. Não é essa primeira parte que é diferente, né? Estamos vendo que a reconvenção é admitida no procedimento comum também. Então por que o legislador falou isso? Olha o final. Admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção da reconvenção. Então, na ação monitória, é proibida a reconvenção da reconvenção. Por que o legislador teve que falar isso? Porque ele só fala lá o que é diferente. Opa! Então, se lá é proibida a reconvenção da reconvenção e é diferente, significa que no procedimento comum, então, cabe. Então, é mais um argumento para dizer que cabe reconverso reconvenciones. Você tem que dizer, é admitida a reconvenção da reconvenção, a gente extrai isso por conta de 2 argumentos. 343, parágrafo 1º, fala em resposta. E ao responder, a parte pode contestar ou reconvir. Não está satisfeito, examinador? Olha o artigo 702, parágrafo 6º, combinado com o 318, parágrafo único. 318 fala da subsidiariedade, o legislador só fala no procedimento especial o que for diferente. Se ele precisou falar que no procedimento especial da ação monitória não cabe reconvenção da reconvenção, ele falou 2 coisas, né? Que cabe reconvenção, mas aqui cabe também. Então aqui está igual. E ele disse que não cabe reconvenção da reconvenção. Aqui não foi expresso. Então é porque aqui no procedimento comum cabe. Tá? Então é admitida a reconvérsio reconvenciones. Não se tem dúvida quanto a isso. É admitida. Então agora, podemos ter uma terceira demanda de reconvenção da reconvenção. A demanda originária, a reconvenção da reconvenção. Então nós poderemos ter também a reconvenção da reconvenção da reconvenção. Em tese sim. Em tese é ao infinito e além. Só que a lógica não é economia processual. Economia processual para em tempo razoável. Lembra de uma outra garantia fundamental? Da duração razoável do processo? E as garantias fundamentais, uma não mata a outra. Uma não exclui e sobrepõe a outra. Elas se amoldam. Uma hora uma vai mais, outra hora uma vai menos, pela proporcionalidade. As regras se matam. Os princípios se ajeitam, se ajustam. Então você não pode matar um princípio. Você não pode propor 50 reconvenções das reconvenções para que tenha bastante economia processual, mas não vai adiantar, o processo vai chegar ao fim nunca. Porque vai ficar um mafuá, um bololô tão grande que vai atrapalhar o desenvolvimento do processo, que vai atrapalhar o exercício do direito de defesa, nem o juiz vai entender nada, nem as partes vão entender nada. Nós não podemos ter ampliação subjetiva e ampliação objetiva.
Pô, coitado do autor que propôs a demanda originária, já está entrando gente pra caramba no processo de coisas que ele nem sabe bem. Então, o juiz pode colocar um basta nisso. O juiz pode falar assim, olha, a finalidade da lei foi trazer economia processual, mas eu tenho aqui a duração razoável do processo. Já estamos na 4ª demanda no mesmo processo, já estou ficando confuso. Então, para não atrapalhar, faz o seguinte, eu não estou te proibindo de ir à justiça, não. Eu só não estou admitindo que você proponha nesse processo aqui, propõe essa demanda num processo separado, para não gerar confusão. É para o seu bem, porque senão não vai julgar nenhuma demanda aqui e vai ficar ruim. Então, mas quem vai saber isso? A lei não falou que cabe uma reconvenção, cabe 2 reconvenções, cabe 5. A lei só fala que cabe reconvenção. É no caso concreto que o juiz vai ver quantas que é possível, que tem demandas e demandas. Tem causa de pedir e causa de pedir. Tem questões fáticas simples e questões fáticas complexas. Ok? Aquele nosso exemplo lá, o autor pode falar assim, ué, se eu te acredito, me agrediu também. Então eu quero pedir uma reconvenção de dano moral e você agrediu eu, minha mulher e minha cunhada que estava no carro também. E aí minha cunhada vai propor também. Enfim, pode. Quantas for ali no mesmo contexto, o juiz conseguir entender, ele vai admitindo. Tá? Ok? Professor, bom dia. É o Jerônimo. Fala, Jerônimo, bom dia. Aquela decisão interlocutória que o senhor falou, ela está aqui no 343, me tira essa dúvida, está no artigo 343, no parágrafo 5º, seria isso? Não. Esse parágrafo 5º, ele é mais complexo um pouco, ele gira em torno de legitimidade extraordinária. Se na demanda originária tem legitimidade extraordinária, pode ter reconvenção, mas na reconvenção vai ter que ter legitimidade extraordinária também. Isso é para beneficiar o substituído, para beneficiar o incapaz. O incapaz está em juízo, o incapaz não está... Tem o direito do incapaz sendo discutido, mas não é o incapaz que está em juízo. É, no exemplo que eu dei, o Ministério Público. Porque a lei admite. Perdão, eu falei errado. É o 343, parágrafo 2º. Quando o senhor falou que o autor percebendo, o autor originário, percebendo que a sua intenção de ganhar um dinheiro, seria esse parágrafo 2º? Parágrafo 2º, isso aí. Quando o autor desistir da ação, quando se coloca fim à primeira demanda, a demanda reconvencional continua. É o parágrafo 2º, isso aí. Exatamente isso. Obrigado, professor. Nada, Jerônimo. Valeu, um abraço. Então, tá vista aí a reconvenção. Deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais. Não, né? Então, meus amigos, tá vista a reconvenção. Tudo sobre reconvenção.